Poxa, removeu. Só um minutinho, irmãos. Removeu uma pessoa para poder. A justificação é o ato poderoso de Deus pelo qual ele declara que as pessoas pecadoras não são culpadas, mas justas, ao imputar a perfeita justiça dos crentes. Então, os temas hoje nós vamos falar da culpa dos pecadores, que são passíveis de condenação. Segundo, que a justificação é uma declaração legal por meio da qual Deus declara que pessoas pecadoras não são culpadas, mas justas. E a justificação consiste em dois aspectos: o perdão dos pecados e a imputação da justiça perfeita de Cristo. A justificação é somente pela graça de Deus, somente por meio da fé e somente pelos méritos de Cristo. Só na questão da justificação já tem três solas da reforma, né? Somente a graça, somente a fé, somente Jesus Cristo. E essa doutrina protestante contrasta fortemente com a doutrina católica, tá? E eu vou começar abordando essa questão da doutrina católica, dando uma introdução aqui para vocês do, dos problemas que isso acarreta, né? Acreditar de maneira errada na doutrina da justificação. Então, vamos pensar o seguinte, vamos ver se alguns de vocês me ajudam. Por que você não é católico? Quais são os principais motivos? Alguém pode falar para mim? Por que não é católico? Alguém poderia me ajudar? Ninguém? Tá bom, ninguém quer falar. Mas vocês estão me ouvindo, né? Beleza. Então, a justificação é esse ponto decisivo onde a igreja ela se separa do catolicismo, né? Essa doutrina ela é um marco que acaba distinguindo duas tradições de igreja. A igreja protestante, eu digo tradição, né? Lógico, eu acredito que a verdade está com o protestantismo. É importante que a gente reconheça quão profunda essa diferença é, irmão. Que algumas pessoas elas acham que elas não são católicas porque elas não acreditam em santo, porque elas não querem se confessar e porque não quer imagem dentro da igreja. Então, ela lá no fundo, ela não sabe muito bem por que que ela é protestante. Então, por exemplo, por que que o nome é protestante? Protestante porque protestava contra alguma coisa. Você entende? Havia um protesto. Então, os dois maiores lemas do início da reforma é o somente a escritura e somente a fé. Era trazer a escritura para o centro e a doutrina da justificação da fé. Os irmãos têm que lembrar que a reforma ela não foi um movimento uniforme, como se aconteceu em 5 anos, a questão foi voltando muitas coisas à raiz. Então, ela começa com a questão das escrituras, somente pela fé. João Calvino introduz outras coisas. A segunda reforma, que é chamada segunda reforma holandesa, ela vem com ainda outras questões. Então, tudo isso é, é extremamente importante nesse meio. Então, aqui, a da justificação ela é uma doutrina das mais importantes, ou a mais importante, e Lutero tratou ela de primeiro. Né? Como eu sempre digo aqui, nenhum teólogo ele tem tudo em si. Então, Lutero lutou muito mais por essa doutrina e das escrituras. Esse foi o caminho. Agora, como que um católico entende a justificação e como um evangélico, protestante, o que for, deveria entender? Alguém sabe como é que é a justificação no meio católico? Não, O batismo, não entendi, Evaldo. no caso dele, seria o batismo? O batismo ajuda, ajuda. Você tem razão, começa por aí. Muito evangélico acaba cometendo um erro, dizendo assim: ah, não, lá
na Igreja Católica, a justificação é por obras. Por isso que eu acho errado. Não é completamente por obras. Então, é bom a gente entender bem para a gente saber defender nossa fé. Então, Por até. crença também. Fala, João. Pelas crenças também. Como assim, crença? Não entendi, mano. Porque o catolicismo ele tem a questão de crer em algo que nós não acreditamos, né? Sim. E eles colocam isso como justificação, né? Da sua Isso. fé, né? É que eu acredito. É a própria obra, né? Ele crê na sua própria obra. Eu vou até explicar isso. Mas, por exemplo, ó, eu vou usar um pouco esse livro aqui do Sproul. Eu indico aí, se alguém tiver interesse, chama Estamos Juntos. É uma análise dos pontos centrais da distância dos católicos, dos protestantes, evangélicos, como você quiser dar. Eu costumo dizer a palavra dura, até minha mulher falar, algumas pessoas não gostam de ouvir isso que você fala. Quando alguém fala assim, o que você acha dos meus irmãos católicos? A minha resposta é sempre a mesma, eu não tenho nenhum irmão católico. Entende? O catolicismo e o protestantismo são divergentes, irmão. Então não há esse ecumenismo, esse juntar e achar que é tudo igual. Ah, não tem tanta diferença. É porque se você acha que não tem diferença, é porque você não acha, primeiro, a Bíblia importante, ou você não entendeu absolutamente nada da sua fé. Ou talvez não te ensinaram, né? Aí é uma outra questão. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. A Micaele voltou para a aula? Conseguiu? Não achei ela aqui. Não, não voltou. Deixa eu tentar ver com ela de novo. Pronto. Pecadora, não te vi aí, não. Então tá bom. Beleza. Fiquei só preocupado que você não ter conseguido voltar. Desculpa, então. Então vamos lá. Como é que é a justificação da Igreja Católica? É o seguinte: ela acontece por meio dos sacramentos. Então, por exemplo, quando a criança é batizada, é infundida a graça sobre ela. Presta bastante atenção aqui, irmão, porque depois, quando aparecer alguma coisa para você defender sua fé, fica muito mais fácil. É infundido graça da criança quando ela é batizada, ok? Essa graça salva? Não, ainda não salva. Mas ela opera para salvação. Deu para entender? Ela é uma graça que começa na teoria deles. Eu não concordo. Estou explicando honestamente a teoria deles. Chama de opere operato, alguma coisa assim, tá? E aí o que acontece? Se ele recebe essa infusão de graça e ele começa a dar sinais de desejo, que ele não esteja hostil à fé, aquilo vai crescendo. E os outros sacramentos também vão infundindo mais graça sobre ele. E aí o que acontece? Para ele ser salvo, tem um conceito que agora eu perdi o nome aqui, mas é mais ou menos assim: é você ter uma justificação ao ponto de ser aceito. Esqueci o nome que eles dão para isso. E então, o que ele faz? Agora você precisa de fazer um pouco de obra para você ter méritos para ser salvo, para ser salvo. Deu para entender? Você recebe graça, essa graça é infundida, pode até crescer se você responder a ela, e depois você vai ter que ter obras para completar o tanto que precisa para a salvação. Irmão, isso aqui precisa ficar bem claro para você, senão você não vai entender a diferença dos dois. Deu para entender aqui? Então você coopera com isso. E a sua obra coopera. Entendeu? A graça infundida no batismo coopera com você. Você está no estado de graça, mas ainda não está justificado, mas agora trabalhará, terá mérito para ser salvo. Agora, o que pode acontecer? Como que perde essa graça infundida? Se você comete um pecado mortal, você perde a graça infundida. Se você comete um pecado venal, é só tomar lá a hóstia domingo lá e tá tudo certo. O problema é que eles ainda não conseguem completamente decidir
alguns pecados mortais e venais, eles discordam. Alguém sabe a diferença entre pecado venal e mortal? Pecado venal, vamos pensar assim, o Rodrigo se desentendeu hoje no trânsito com alguém. Isso é pecado venal. Entende? Ele vai lá domingo, toma na missa, faz lá as coisas da missa e tá tudo certo. Pecado mortal, eu vou falar aqui o que é mais assim para eles, tá? O divórcio, o suicídio, o assassinato e mais a blasfêmia, mais um ou outro aí que. Não, tem bem mais, tá? Eu tô falando os que eu anotei aqui que eu lembro. Esses, você perde totalmente a graça, mas não perde a fé. Então você pode recomeçar, ao ponto que, em alguns casos, tem que até batizar de novo, para ser infundida a graça de novo. Mas, no geral, tem que batizar de novo. No geral, tem que voltar todos os sacramentos para você recuperar essa graça infundida. O Roberto fez uma pergunta aqui. Meritocracia seria o fundamento desse ensino? Quase. Vamos ver se eu consigo explicar bem aqui, ó. O ensino católico é o seguinte: fé. Você tem que saber o seguinte, ó. A Igreja Católica não achou ruim de falar que a justificação é pela fé. Ela achou ruim de falar que a justificação é somente esse termo, somente. Somente a Escritura, somente a fé. Isso incomodou eles. Então, é fé mais obras igual salvação. Deu para entender? Você tem fé infundida no batismo, nos sacramentos. Sacramento é casamento, sacramento é fazer a comunhão, tomar a hóstia na missa, tudo sacramento. Então, fé recebida pelos sacramentos, mais obras de caridade, de amor, toda aquela questão católica, esses dois juntos, igual salvação. Essa é a base. Tá bom? Então, eles fizeram uma distinção entre pecado venal e pecado mortal. Só o pecado mortal tiraria essa graça. O que João Calvino, agora não é Lutero, tá? João Calvino faz. João Calvino, ele chega e diz, não, todo pecado é mortal no sentido que nós merecemos a morte por pecar. Deu para entender? Todo pecado é mortal. Em que sentido todo pecado é mortal? Todo aquele que peca merece a morte. Não estou dizendo que em Lutero já não tinha talvez um pouco dessa ideia, mas quem trabalha essa ideia é Lutero. É Calvino, desculpa. Então ele fala, ó, todo pecado merece a morte. E qual que é o problema que os crentes inventaram agora com essa teoria não, com essa verdade de Calvino? Que todo pecado é igual. Não tem pecadinho e pecadão. Bom, eu não sei aonde o camarada... Se você está falando que não tem pecadinho e pecadão, porque todo pecado merece o inferno, ok. Agora, se você falar para mim que não tem diferença de pecado, por exemplo, em 1 Coríntios 6, 9, diz alguns pecados que são piores. Ó, não erreis. Ele não lista todo. Os devassas, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, não virarão o reino do céu. Ele faz uma lista. Romanos 1, 28, 31 também. Efésios 5, de 3 a 5. Então, lógico. E ele vai dizer que né, certos pecados, a sua consequência, a ira de Deus, é maior. Por exemplo, Efésios 5 vai dizer a fornicação, a impureza, a avareza. Entre vocês, as três coisas nem se nomeiem. Não fala três coisas, tá? A fornicação, a impureza e a avareza, nem se nomeie isso entre vós. Nem torpeza, chocarrice. Então, falar que, não, então, ficar irritado passando do ponto com o filho é a mesma coisa que dar um tiro na pessoa ali. Não tem diferença de pecado, isso aí é loucura. O próprio Jesus disse, o maior pecado tem aquele que me entrega. Agora, se é no sentido assim, todo pecado merece a morte e o inferno, aí ok. Mas que há consequência diferente e correção diferente de Deus para pecado, isso aí é bem óbvio. Então, o Calvino trouxe a ideia que não há pecado no sentido venal ou mortal, mas sim no sentido que todo pecado merece a morte. Ele usou Gênesis 2,7,
no dia que você comer morrerás, e também Ezequiel diz, né, aquele que pecar é certo que morrerá, e no Novo Testamento há todo o desenvolvimento de que o salário do pecado é a morte. Já no catolicismo, um pecado mortal tira toda a graça do, do cristão. Outro entendimento errado que nós temos é que os evangélicos protestantes, como que eu posso dizer? Eles rejeitaram o, o confessionário. Ir lá se confessar para o padre. Não, eles não rejeitaram isso. O problema não era se confessar para o padre. Tanto que algumas igrejas que mantêm assim, que você pode confessar o seu pecado para alguém e a pessoa orar com você. O problema da reforma não era você ir confessar com um irmão ou até com o líder da igreja. Isso não era o problema. Tiago 5,16 diz que nós podemos confessar o pecado um ao outro. O problema é que o padre, ou quem fosse que ouvisse, ele dava o quê? Ele dava algumas coisas para você fazer que eram obras para santificação. E isso foi rejeitado pela reforma. Que agora você tinha que produzir obras para ser perdoado e voltar a ser santificado. Só o arrependimento não bastava. Isso não é uma realidade. Isso foi restaurado. Para você ser restaurado ao estado de graça, agora você tinha que, além de arrepender, pôr em prática obras de satisfação. Vou dar um exemplo bem simples que eu peguei uma vez, tá? Bem simples. Peguei isso numa igreja evangélica. Pastor que eu conheço disse ao membro que não vai entrar na questão do dízimo, tá, irmão? Mas que ele lá não dizimava e tal, não contribuía há muito tempo. E o irmão se arrependeu e disse que ia passar a contribuir. E aí começou a contribuir. Mas aí o pastor falou que não. Você ficou 2 anos sem contribuir. Deus nunca vai te abençoar o cara nesses 2 anos sem contribuir. O que o irmão ia fazer? O irmão ia dar 20, na época, tá? Não era cartão de crédito e tal. Ia dar 24 cheques e ia acertando os dízimos passados. Quando eu fiquei sabendo disso, falei, não, isso aí tá louco, né? Então, é esse tipo de coisa, tá bom? Lógico que no catolicismo isso é muito pior, tá? Não vem com essa história, não, tá vendo? Tem igreja evangélica que é igual a igreja católica. No catolicismo isso é 300 vezes pior. Então, bom, quando alguém pergunta qual que é a diferença entre o catolicismo e o protestantismo, é que nós cremos na justificação somente pela fé. Esse é o nosso termo. Não é pela fé só, somente pela fé. E eles creem na justificação que vem da fé e das obras. A unidade dos dois. O grande debate era usar esse termo somente. E o que acontece? A igreja de Roma, os papistas ensinavam o quê? Olha, se você vai lá e faz boas obras, essas obras produzem mérito. E se elas produzem mérito, agora eu lembrei o termo, é mérito condigno. Então você vai aumentando o seu mérito e você vai ser um condigno, você pode ser salvo. E aí vem a ideia, que infelizmente alguns evangélicos usam, tem coisa que você faz que Deus é obrigado a te retribuir. Sabe aquele termo, assim, Deus vai me honrar porque eu fiz tal coisa? Deus tem que te honrar? Isso é uma ideia. Estou dizendo que isso é puro catolicismo, estou dizendo isso não, mas é muito próximo da ideia católica, tá? Eu fiz uma obra tão boa que eu me tornei condigno. O que é condigno? Deus tem que me retribuir agora. Então, cuidado com isso. Tá? Graças a Deus, Lutero, Calvino e outros romperam com toda essa ideia, né? Porque eles não acreditavam que a fé era uma condição suficiente, somente a fé em Cristo não podia salvar. E a reforma veio para dizer não. A, a reforma não inventou isso, já existia antes e eles largaram. A reforma não, nós vamos voltar aos princípios, é somente pela fé. Cristo é suficiente. E aí o Concílio de Trento, pós-reforma, tá? 1517 reforma, Concílio de Trento 1545. Concílio de Trento, ele vai e diz que a fé não basta em si para a justificação e quem cresce assim seria anátema. Então ele declara aqui que o protestantismo é anátema. Tá bom? Então, só para me encerrar a questão católica, para me continuar depois, tá?
Como é que fica, então? Como é que é a salvação, né, no catolicismo? Ou você produz mérito, fé, mais seu mérito para a salvação, ou você vai para o purgatório, porque você tem que alcançar esse nível condigno de quase perfeição para ser salvo. Senão você não pode ser admitido no céu. Vai para o purgatório. Por isso que foi inventado. Por que inventaram o purgatório lá no século 4, 5? Porque não ia quase ninguém. Não ia ninguém. Mas eles iam com o outro ia. Então o que aconteceu? Era o purgatório, que as impurezas serão limpas. E você vai receber o mérito de quem? Do purgatório? Dos santos. Por isso que tem santo, porque eles tiveram mérito sobrando. E eles dividem com quem está no purgatório. Catolicismo, fé, mais obras, igual salvação. Protestantismo, fé, igual justificação, depois da justificação, obras. Deu para entender? Bom, eu vou continuar, óbvio, a aula, mas eu queria saber se ficou alguma dúvida aqui, eu queria responder. Por favor, Evaldo, fala que eu te escuto. Professor, a questão de obras aí, ela só entra relacionado a galardão? A galardão e a obra, ela é o fruto da salvação. Então, é aquilo. O Tiago vai dizer o quê? A fé sem obras é morta. Entendi. Estava estourando aí. A fé sem obras é morta, ele vai dizer. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, aquele que é salvo e a sua vida não condiz com isso, aquilo que João Paulo vai chamar de dupla justificação. Você é justificado diante de Deus quando você crê. As pessoas percebem que você foi salvo. Ô, professor, entende-se também que uma pessoa salva, ela terá bons frutos, né? Isso é a obra. É quase que automático, né? Pela conversão que a pessoa tem em Cristo. Isso. Correto? Isso. É isso aí. Mas ela não tem essas obras para ser salvo. Ela começa a ter boas obras porque ela foi salva. Entendi. Correto. Micaele, pergunta, por favor. Estava sentindo falta da sua pergunta. Não, assim, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, a questão de honra, né? A salvação ficou claro. Mas eu ainda tenho um pouco de dúvida. Assim, Deus, ele não é uma questão de troca. Ele não precisa te honrar, essa questão de, vou ser honrada se eu fizer tal coisa. Qual que é a diferença, assim, por exemplo, quando a gente vê na Bíblia que pessoas oravam a Deus, né, jejuavam, clamavam para receber tal coisa, e Deus ia lá e fazia porque aquela pessoa buscou, aquela pessoa fez por merecer. Qual que é a diferença? O que entra aí como receber honra? Me dá uma passagem que alguém fez por merecer. Essa ideia de que alguém fez por merecer algo de Deus já é muito, muito difícil ser encontrado na Bíblia. Por exemplo, Esther, quando ela jejuou com o povo, ela juntou o povo para orar, para jejuar, para ver algo de Deus. Ela fez por merecer? Ou ela estava suplicando a Deus que ele viesse intervir? Sim. Mas não é o que todos fazem. Todos buscamos a Deus porque queremos alguma coisa. Ok, mas assim, quando você busca e ora a Deus, e você acha que fez por merecer, ele fica obrigado a responder você. O caso de Esther, ela vai lá e fala, só Deus pode nos salvar. E nós oramos, eu faço isso também. Mas se ele vai fazer, eu não posso achar porque eu orei, porque eu clamei, e ele agora me deve uma resposta, entendeu? Tá. Então nosso pensamento é esse, né? Se ele fizer, ok. Se ele não fizer, ok também. É que, na realidade, assim, isso mesmo. Só que, assim, ele vai fazer. Só que nem sempre ele vai fazer com aquilo que a gente queria. Você entende? Então, nós podemos buscar. Por exemplo, alguém está doente. Eu sempre oro. Alguns irmãos me mandaram umas 2 pessoas da igreja doentes. Eu oro. Clamo a Deus. E muitas vezes eu já vi ele intervir. Mas se ele não intervir também, quando ele intervém,
Eu não posso dizer, ó, Deus interveio porque a gente fez por merecer. Eu tô dando só um exemplo seu, não quero pegar no seu pé, não. Tô dando um exemplo. Isso aqui é dar mérito para mim. Vou dar um exemplo simples. O Tiago, ele não tá hoje na aula, o irmão querido da igreja, ele chegou bem perto de falecer do Covid. Então, um dia à noite, a esposa dele me chamou lá, tinha um áudio do médico dizendo que dificilmente ele sobreviveria aquela noite. A gente chorou muito, nem dormimos direito, passamos a noite orando, clamando e tal. E quando o telefone tocou no outro dia, o médico falou: ó, depois de não sei quantos dias, ele reagiu. Eu esqueci o nome lá do que tinha que voltar a subir lá. Subiu e o médico falou que era um milagre. Então nós não podíamos interpretar aquilo dizendo, tá vendo? Nós fizemos por merecer. O que nós fizemos é o seguinte: o Senhor é bom, Deus. O Senhor resolveu não levá-lo. E nós te louvamos por isso. Então, sim, orar é nossa função. Mas ele pode não responder do jeito que nós queremos. Amém, pastor. Então, só para ficar claro. Então, por exemplo, o caso lá de José do Egito. Sim. Nós não temos que ter esse pensamento de que, ele foi honrado porque ele era um bom homem, porque ele Ótima fez... história. Ó, porque é bondade de Deus. Deus fez porque ele é bom, não porque, José era um bom irmão, um bom filho. Isso. Eu vou te dar o melhor exemplo. Você usou o melhor exemplo para mim agora. Rapidinho, Érico. Ó, José, ele foi correto lá com a mulher, não quis deitar com ela, certo? Foi parar no calabouço. Depois do calabouço, o que alguns pregadores usam? Depois do calabouço, porque ele fez tudo certo. Aonde ele foi parar? No trono. Porque Deus queria colocar José no trono e quer colocar você no trono. Não, isso não é um enredo bíblico. Lê lá. José só foi parar na liderança para guardar o povo de Israel. Porque se ele não virasse lá o vice-regente, Israel iria morrer de fome. A função... Não, a função não. A maneira de Deus agir, irmão, não é para nos dar cargo, para nos honrar. Ele age para proteger seu povo e a sua vontade soberana ser feita. Ele colocou José num trono, não foi para honrá-lo. Ele colocou José num trono porque ele tinha um plano de proteger Israel no meio da fome. Então, quando ele levanta um crente para fazer alguma coisa, ele não está honrando aquele crente. Há um plano de vida, um propósito, que não é simplesmente honrar uma pessoa. Então você usou o melhor exemplo. Muita gente fala, não, José foi colocado no trono para ser honrado. Não foi. José foi colocado no trono para proteger a descendência de Israel, para que ela não acabasse. Toda vez que Deus nos levanta para fazer qualquer coisa, eu para ser pastor, ele não quer. Até eu falo na igreja, irmão, para de falar que o pastor Darcio tem um ministério. Eu não tenho ministério, eu sou pastor de uma igreja, não tem ministério nenhum. O ministério que eu digo assim, o ministério meu. Minha função é pastorear. Eu prego, eu oro, eu cuido dos irmãos. Essa é a minha função. Agora, Deus tem um propósito, um plano disso. E dentro desse plano não é meu raio de fazer crescer. É que o projeto e o plano dele seja executado. Quando eu transfiro aquilo, não, Deus está querendo fazer isso para mim, honrar, me colocar no lugar alvo e me exaltar, eu já perdi o propósito de Deus completamente. Perfeito, obrigada, pastor. Nada. Érico, pode falar, irmão. Pastor, só para entender um pouco a respeito da justificação católica, do jeito que eles acreditam, a teologia deles. Pelo que eu entendi, a Bíblia fala que a nossa justificação é pela fé. Somente pela fé. Isso. E pelo que eu entendi que o senhor falou aí, a teologia católica, eles falam que a justificação é as obras... mais os sacramentos. Isso, mais os sacramentos. Então seria o quê? Um católico... quando ele morre, ele não atinge essas obras, o sacramento... Não atinge o ser condigno. Isso, está perfeito, é isso aí. Então, aí o que acontece? Ele vai para o purgatório e lá os santos aqui da terra oram por eles para que os méritos dos santos já mortos no passado pesem na balança dele, é isso? Você entendeu tudo, Eric. Glória a Deus. Vou ficar feliz. Fiquei feliz agora. É isso aí. Ah, tá. Entendi. É estranho, então, não, é por isso que então fala essa questão do purgatório. A pessoa morre, ele fica no purgatório. Qual que foi a função do purgatório na doutrina católica? Por que ele foi inventado? Se só os condignos iam para o céu, o resto ia para onde? Para o inferno, certo? Entendi. E aí o que acontece? Inventaram essa doutrina para ficar o quê? Dois tipos de crente. Então, uns vão direto, outros vão pro...
Até existem outros, até no meio evangélico já se criou essa ideia de que alguns seriam e outros iriam passar por uma reciclagem para depois ir. Isso é muito próximo do purgatório. Então é isso. Entendi. Você entendeu certinho. Essa é a ideia. Você entra por. Só um minutinho. Ô, Rodrigo, já vou liberar você. Você entra porque o seu pai foi lá, tô falando católico, batizou a criança, infundiu graça, fez a catequese, mais graça, fez não sei o quê, mas ele está crescendo em graça. Se ele continuar seguindo isso aqui e tiver boas obras, condigno salvo. Se fez só isso aqui sem boas obras, purgatório, méritos dos santos mortos, que os vivos têm que orar para vir suprir esse e eles subirem. É isso aí. Na repescagem. Repescagem, total. Entendi. Beleza, pastor. Pode falar, Rodrigo. Por isso que eles acendem vela e fazem missa do sétimo dia para iluminar o caminho dos mortos até esse caminho do purgatório. É isso aí. É isso aí. Eles têm que iluminar e clamar para que os méritos de Agostinho de Hipona e de outros passem para esses. Entendeu? Esse que estão no purgatório, eles têm um déficit. Eles não chegaram a ser condignos. E agora eles têm que chegar lá. E não tem mais como ser com o mérito deles, vai ser com o mérito de outros. Essa doutrina, o protestantismo aceita do quê? Ninguém tem mérito. Nem Paulo, nem Maria. Todo mundo não era digno. Todo mundo precisou dos méritos de Jesus Cristo. Você entendeu? Que nós não temos mérito para a salvação, nós concordamos. Só que só recebemos Isso foi uma das doutrinas de Lutero. Oi? Isso foi uma das coisas que Lutero lutou contra, né? Essa foi, vou dizer para você, o maior grito de Lutero é isso aqui. Você queria arrumar uma briga com o homem para acabar com tudo, é isso aqui. Essa é a doutrina que ele dizia, é a frase dele. Por ela, a igreja fica de pé ou cai. Essa era uma doutrina que Lutero estava certo. Nós temos que, se possível, morrer por ela. Bom, nós não... Às vezes há muita discussão aí com alguém que diverge alguma coisa que você, os caras querem falar que o outro não é crente. Acho isso horrível. Acho isso pecado. Agora tem uma questão. Quem não crê na justificação não é crente. Pastor, e onde entra as indulgências nisso aí, que era cobrado para aliviar os dias no purgatório? O rico não queria ir para o purgatório, certo? Ok? O rico não queria ir para o purgatório, mas também não queria viver, não conseguia ter a vida condigna. O que ele fazia? Ele comprava o mérito do outro. Absurdo. O Carlos colocou aqui, por isso tem muito essa questão de rezar por quem morreu. Sim, missa de sétimo dia, de um mês, até a alma sair do purgatório e subir ao céu. E eles nunca sabem, né, quando ela subiu, porque não acho que chega informação de lá, né? Tchau, chegou a cartinha do correio, subiu. Isso não acontece. Isso, ótima ideia. Bom, vai no velório de um crente de verdade e de um católico que você vai ver a diferença do negócio. É assustador. Então, irmãos, ó, nós cremos na justificação somente pela fé. Eu vou continuar a aula, mas se surgir dúvida... A questão da visão católica, vocês entenderam? Beleza? É bom entender isso aqui, irmão, porque vira uma boa apologética para nós. Sabe, gente que fala que a doutrina não é importante, é tudo igual. Pronto, só a doutrina da justificação já resolve tudo. Então, vamos lá. O que seria a justificação? A justificação, para nós, é um ato divino, a salvação de pecadores. É uma declaração divina, um ato poderoso que justifica os pecadores. Então, é um aspecto da salvação diferente da regeneração, da adoção e da conversão. A justificação é a base legal que permite que nós coloquemos diante de Deus como pessoas perdoadas e totalmente justas. Irmão, ó, não mistura justificação com santificação. Justificação é um ato celestial de declarar o ímpio, o dia que o Darcio, a Micaele, o Richard, o Alex, foi declarado justo. Até Lutero usava a frase o quê? Justo, mas ainda pecador. As duas coisas juntas, né?
Essa é uma realidade. Mas alguns misturam a santidade aqui, toma muito cuidado com isso, tá bom? O pano de fundo para a justificação é a perfeita retidão de Deus. Então, como que alguém pode ser justificado, declarado completamente inocente, se ele for plenamente reto e nunca falhar em nenhuma lei? É possível isso, alguém fazer isso? Não. Então, só podemos alcançar isso por intermédio de Jesus Cristo. Continuo. Uma das aplicações da obra expiatória de Cristo é a justificação. Esse é o ato poderoso pelo qual pecadores condenados são declarados por Deus como não culpados e justos. Então, o dia que você foi salvo, Deus declarou você justo. Justo. É uma declaração que não volta atrás. Ó, vamos pensar. Eu gosto de dar esse exemplo. Tem um filme, eu vou esquecer o nome do filme agora. Se alguém se interessar, me manda mensagem, que eu sempre acho esse filme, que eu já assisti mais de uma vez, acho legal. Principalmente por causa disso. Tem um filme que uma mulher nos Estados Unidos, acho que a história não é real, tá? Ela é acusada de matar o marido. E ela pega lá 10 anos de cadeia. Por isso. O marido sumiu num passeio de iate e ela foi acusada de ser culpada. Ela ficou 10 anos presa e com suspeita que ele fingiu que morreu. Ela sai de lá, vou resumir aqui o filme e já vou dar o final. Sinto muito. Final não, uma boa parte. Ela sai de lá com a intenção do quê? De matar ele. Por quê? Ela chega à conclusão, lendo, que ninguém pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime. Se ela já pagou por ter matado ele, se ela matar ele, já está pago. Essa é a conclusão que ela chega. Resumindo, é mais ou menos assim. Se Cristo já pagou os seus pecados, aqueles que creram nele, não tem como você ser condenado por esses pecados, se ele já pagou. Senão seria uma dupla condenação. A justificação, então, tem 2 aspectos. O primeiro é o perdão dos pecados, com base na morte substitutiva de Cristo. O que é isso, morte substitutiva? Jesus Cristo morreu no meu lugar. Deus declara os perdoados inocentes. Cristo sofre o castigo. Irmão, Jesus morreu na cruz por quê? Eu morei ali no centro de Mauá quando garoto, né? Do lado de onde tem aquela Universal, quem é aqui de Mauá, aquela Universal bem grande ali. Meu pai tinha um restaurante do outro lado da rua. Eu devia ter uns 6, 7 anos de idade. Hoje é um Santander, era outro banco. E tinha um para-raio entre a parede da parede do restaurante e do banco. E nós morávamos no fundo. Então, um dia de tempestade em Mauá, era horrível morar naquela casa, porque caía muito raio ali e era um barulhão. Assustava demais eu quando garoto. Fiquei até com medo de chuva por um bom tempo. O que é isso, irmão? Cristo, eu sei que o exemplo é bem pequeno aqui, perto de tudo que Cristo fez, mas Cristo foi o nosso para-raio. A ira de Deus como um raio ia cair sobre eu e sobre você. E quando você creu, é como se Cristo puxasse aquela ira para ele. A ira vindoura que ia sobre você veio sobre ele na cruz. Agora, aqueles que não creram em Jesus, a ira vindoura vai encontrar eles ainda. Vamos lá. Por que para o católico é mais fácil aceitar os méritos do santo do que o próprio Cristo? Vou te falar, Carlos. Quem acredita no seu próprio mérito e não no mérito de Cristo, prefere acreditar no mérito do santo do que no de Cristo. Porque se o cara acredita que a obra dele pode levar ele à salvação, então ele vai acreditar que a obra de outro pode levar à salvação. Então sempre é o seguinte, se você se coloca em primeiro lugar, você depois vai aceitar que outro homem faça aquilo por você. É absurdo, né? Achar que Agostinho de Hipona pode me salvar e Cristo não. É absurdo. É absurdo. Então, o primeiro aspecto da justificação é o perdão do pecado. Qual que é o segundo aspecto? A imputação da justiça de Cristo. Você não torna justo, como diz o católico. O católico fala que você tem que ter obra boa para você ficar completamente justo. Isso nunca vai acontecer desse lado aqui. É imputada a justiça, é vestida a justiça sobre você. A justiça de quem? Romanos 1 fala que o quê? É a justiça que vem de Deus. Romanos 10, 1 a 4 vai dizer que os judeus foram rejeitados porque quiseram ser salvos na sua própria justiça.
e rejeitaram a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus, irmão? A justiça de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. Então, quando Lutero leu Romanos 1,17, falou, ó, que é pela justiça... Vou ler aqui para ficar. Romanos 1. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero, as primeiras vezes que lia isso, ele lia e falava assim, se no Evangelho se descobre a justiça, que Deus é justo, ninguém vai conseguir. E ele se batia, e fazia, e confessava pecado. Até que ele entendeu que essa justiça não era que Deus era justo no sentido de ficar corrigido. A justiça era uma pessoa. E essa justiça passava dessa pessoa para ele. Por isso, irmão, quando Lutero viveu pelo menos 8 a 10 anos se confessando direto, batendo-se no corpo, fazendo... Quando ele entendeu o nome, a justiça não é eu, não é minhas obras, não é se bater, é Cristo. Ele falou, ninguém vai me calar mais, mano. Eu vou gritar isso para todo mundo ouvir. Não é minha obra, não é meu mérito, não é minha contribuição, não é eu ir lá orar. Minha justiça é Jesus Cristo. Até se você procurar assistir o filme de Lutero, até essa parte ficaram legal. Ele fala, não dá, meu. Lutero entendeu isso aqui. Vamos lá. 2 Coríntios 5, 21. Essa ideia fica ainda mais claro. Não, mais claro é força, mas assim, fica... Aquele que não conheceu o pecado. Quem é aquele que não conheceu o pecado? Jesus Cristo. Se fez pecado por nós. Resumindo, o seu pecado foi perdoado. Como? Passando o seu pecado para Jesus. Ele pegou o seu pecado e levou na cruz do Calvário. Para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. O que ele quer dizer aqui? O seu pecado passou para Jesus e a justiça de Jesus passou para você, imputado em você. Essa é a história da redenção, irmão. O Carlinhos falou aqui. Porque muito absurdo. Né? Muito absurdo, muito, muito. Então, a justiça de Jesus Cristo passou para você. Então, não tinha que ser... Já leu aquele verso que diz assim, que Deus só ouve a oração de justo? Já leu? Aí o que acontece? Eu lia quando criança e falava, mas quem é esse justo? É quem não tem pecado. Eu falava, então eu não posso orar nunca, não. O justo é aquele que foi justificado. O que Deus está fazendo? Ele só tem compromisso em ouvir a oração dos justificados. Essa é a realidade. A justificação é uma doce troca, dizia Lutero, entre Cristo e o pecador. É como se a pessoa orasse assim, dizia Lutero. Estou pegando as palavras de Lutero, tá? Senhor Jesus, tu és minha justiça e eu sou o teu pecado. Tu assumiste o que não era teu e me deste aquilo que eu jamais fui. Justo. Eu lembro que tinha uma canção quando criança que falava que... Mais ou menos isso, que ele morreu a nossa morte para vivermos nossa vida. Era uma ideia muito próxima aqui. É importante notar que Lutero faz distinção entre dois tipos de justiça. A primeira é a justiça alheia, a justiça de outro. Então, a nossa justiça, irmão, ela é alheia. O que é alheia? Não é nossa, é de outra pessoa. E não é como o católico diz, de outro santo. É só de uma pessoa, Jesus Cristo. Então, ela vem de outro para nós. A segunda justiça é a justiça ativa, que é própria do crente. O que é essa justiça ativa, irmão? Lutero separa isso aqui que as pessoas não separam. A justiça ativa é aquilo que, não sei se foi o Érico, o Evaldo aqui que falou o quê? Depois da conversão, essa justiça é ativa. Ela começa a praticar boas obras porque ela nasceu de novo. Mas primeiro, a justiça alheia. Depois, a justiça ativa. O que nós fazemos para a pessoa? Melhora, depois você se converte. Não, converteu. Depois começa a ter boas obras. É justiça alheia, depois ativa. Bom, vocês estão entendendo ou está ficando muito difícil? Eu preciso de um feedback aí. Tranquilo, Rodrigo? Mais alguém? Tá dando para entender? Tá top, pastor. Tá tranquilo. Tá bem explicado. Glória a Deus por isso. Então vamos continuar. É importante distinguir, irmão,
entre o fundamento da justificação e a sua apropriação. O fundamento é a graça de Deus. É pela graça que você recebe isso. Agora, qual que é a apropriação? Quando você começa a ter obras, isso fica claro que você foi salvo. Você foi salvo pela obra de Cristo, não pelo seu mérito, não por suas obras. Mas quando depois de ser salvo, você tem obras de salvação, fica claro que você de fato foi salvo. E isso se chama de apropriação. Então, não vá dizer que a fé salva. Isso se chama fideísmo. A fé não salva. Quem salva é quem, irmão? Cristo. É a fé em Jesus Cristo, ele salva. Por exemplo, minha família, de contexto evangélico, ela fica elogiando fé. Não sei se você tem parente assim. Ah, fulano não crê muito em Jesus, mas ele tem uma fé tão bonita. Ele não vem da igreja, ele vem de qualquer jeito, mas ele tem uma fé tão linda. Irmão, não existe fé linda. Existe um Cristo lindo, maravilhoso. Para de elogiar a fé. Você fica elogiando fé, você está diminuindo o Cristo. Eu tenho um tio que vai de vez em quando na igreja, ele aparece, só faz um monte de coisa errada, mas aí ele estava quase morrendo e ele lutou. Nossa, que fé bonita que fulano tem. Não tem fé bonita nenhuma. Bom, a beleza está em Cristo, não na nossa fé. Se você colocar isso na fé, que a pessoa é salva, protegida pela fé que ela tem, ela não entende muito, mas ela tem uma fé. Então você está tirando os méritos de Deus, de Cristo, e passando para ela. A fé linda dela e forte que livra ela das coisas. Cuidado com isso. Na época da Reforma, o importante ponto de divisão entre a teologia católica e a protestante foi a doutrina da justificação. A justificação somente pela graça acertou ali no meio toda a doutrina diabólica da Igreja Católica. Então, a doutrina católica da justificação, como eu já expliquei, não entendia como nós temos falado aqui. Então, existia uma diferença entre imputação e infusão. Infusão, você vai ter um pouco de graça e cresce. Você hoje é justificado, amanhã é mais justificado, depois é mais justificado ou menos. A doutrina da imputação, não. Você é justificado e pronto, acabou. Alguém pode ser mais santo do que o outro, mas nenhum crente é mais justificado do que o outro. A Escritura, então, ressalta o estado precário dos pecadores diante de Deus. Todos são injustos. Romanos 3,10 diz que ninguém é justo. Nenhum sequer. Não há um justo sequer, nenhum. Ah, fulano não é convertido, mas ele tem ou não tem nada. Não tem, não há nenhum. Filipenses 3,9 vai dizer, ó, não tenho da minha justiça que vem da lei, mas aquela que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Quer dizer, ó, a salvação está nessa, Filipenses 3,9, nessa justiça que vem de Cristo pela fé. Então, essa doce troca, como dizia Lutero, é isso, irmão. É crer completamente em Jesus Cristo e declarar completamente que fora de Jesus Cristo não há nenhum tipo de salvação. Lembro que eu já encrespei com pessoas dizendo, não, a pessoa que mora lá não sei aonde, ela é salva por fazer o bem. Como? Você não fala que ninguém consegue fazer o bem? Ao muçulmano, se ele fizer o bem, ele é salvo. Então há uma salvação fora de Jesus Cristo? E a pessoa falou, pastor, sim. Eu não dou conta disso, não. Esse contraste entre justificação e condenação ressalta que a justificação, assim como a condenação, é uma declaração legal sobre a culpa. Bom, ó, condenação ou justificação são termos aí. É uma declaração do céu. Ou você está condenado, ou você está justificado. Se você crê em Jesus Cristo, você está justificado. Se você não crê, você está condenado. É uma declaração. Ninguém vai se condenando mais. Já está condenado. Se não crê em Cristo, está condenado por causa do seu próprio pecado. Se crê em Cristo, está justificado. Eu li um livro chamado Declarado Inocente, já indiquei um monte de vezes, não sei se alguém já viu. Ele é fino, assim, cara. Eu lembro também desse livro há uns 10, 11 anos atrás, e ele me fez tão bem. Prometo que eu vou achar ele nas minhas coisas. Ele é um livreto. E vou postar no grupo. Ele me abençoou demais no livro. Declarado Inocente. Vê se eu acho aqui. Então, o pecador que crê em Cristo é considerado justo.
Então isso é completamente diferente da justificação das obras. Ou fé mais obras. E que você quer merecer para Deus te abençoar. Também não é a doutrina aqui da hipergraça, que você pode viver a vida relaxada e você é salvo. Não. O salvo vai ter uma vida condizente. Então, é importante dizer que os que são justificados pela fé, independente das obras, se dedicam às obras. Se foi salvo, ele vai querer amar Jesus e servi-lo. A obra divina de imputar justiça pela fé é exemplificada em Abraão. Romanos 4, Abraão creu. Não é Abraão fez. Abraão creu. Romanos 4, Deus. 4, 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque o que diz as Escrituras? Creu Abraão. E isso foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê que naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. O que ele está dizendo aqui? Ó, Abraão não tinha obra para ser salvo. Mas quando ele creu, isso foi imputado como justiça. Então, se a salvação já era assim, em Abraão. E tem gente que fala que no Antigo Testamento salvava pela lei. Como que salvava pela lei? Se Abraão foi salvo pela fé. Abraão era um pagão e creu. Gênesis 15. Só lê lá. E assim, creu do Deus que justifica o ímpio. Você era ímpio. E Deus justificou você. Agora, Deus justificou, você vai dizer, não, tá tudo certo aí. Não, ele não pode fazer isso. Ele nunca, Provérbios, ele nunca tem o culpado por inocente. Para ele fazer que você se tornasse, que a Micaele, que o Rodrigo, que o Alex, que o Eric se tornasse inocente, ele tinha que dar seu filho para pagar a conta para que você fosse declarado inocente. Então, Deus realiza uma obra de imputação, acreditando retidão àqueles que creem, e não infusão. A justificação é a declaração. A justificação em si não transforma, irmão. Saiba disso. Pastor, mas não transforma depois, vem a santificação, o trabalho. Quando eu digo depois, é ali quase unido, mas o que nós chamamos de justificação não tem transformação. Justificação é a declaração do céu. Justo. É isso. Pode falar, Rodrigo. Pastor, a justificação é um decreto de Deus, não é irrevogável. Não. Como que alguém desjustificado? Todo mundo que acredita que pega a salvação, se você acredita que eu não vou discutir, respeito, eu queria que me explicasse como é que alguém é desjustificado. Vamos uma pergunta. Pastor, o pastor falou do catolicismo. A teologia arminiana também, de certa forma, acredita que a salvação é pelas obras. Se a salvação se perde, a pessoa não tem que segurar a salvação e fazer pelas obras. Não é quase a mesma coisa? Não é quase a mesma coisa, porque não é fé mais obra. Segundo, Armínio nunca falou que a salvação se perdia. Então, tanto que existe aí um número alto de arminiano fora do Brasil e no meio batista que não crê na perca da salvação. Senão ela seria meritória, entendeu? Por isso que eu falo, é complicado. Se você pegar, assim, o arminianismo de Armínio, ele nunca falou, eu não estou dizendo que ele falava que não perdia, mas ele nunca falou que perdia também. Tanto que um dia eu fui fazer um estudo, eu comprei um livro dele chamado Declaração dos Sentimentos. Era 3 volumes, assim, ó, dessa lapa. E eu li das palavras dele. E ele disse que é um assunto que ele não sabia, que não ia comentar. Ele não falava aos remonstrantes e... ok, outros disseram isso, mas ele nunca falou. Então, dentro do arminianismo, você vai ter umas 2, 3 linhas. Entende? 2, 3 linhas o quê? Pode haver uma apostasia, algo, ó, vou te falar 3 linhas que eu conheço do arminianismo nesse assunto. Primeiro, não perde a salvação. Eu fui criado em Igreja Batista nos anos 90, arminiana, anos 90. Mas a salvação não perdi de hipótese nenhuma. Segunda posição. Existe perda de salvação, mas é uma casa muito extrema de apostasia. Não concordo e tal, mas assim, é muito extremo. E há um outro tipo que não. Aí você perde, você faz isso, você perde, aí você faz aquilo, você perde. Aí é complicado. Só estou dizendo que
a essas posturas, entendeu? Acho difícil o pensamento. Como eu ensino aqui na igreja, a segurança da salvação, mano, com todo respeito quem crê aqui, ao contrário, lê Romanos 8. Romanos 8 foi De tudo escrito, Romanos 8 foi escrito para dizer o seguinte, ó, fica descansado. Não há condenação para aqueles que estão... Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o porvir, nem o principado, nem não sei o quê. Só você. Então, eu não entendo. Então, não é uma doutrina, não é uma doutrina calvinista a segurança da salvação. É uma doutrina bíblica. de tudo que o pastor falou, igual o pastor falou que o nosso pecado foi imputado em Cristo, a justiça de Cristo foi imputada em nós. Isso aí fica meio óbvio, né? Que a segurança da nossa salvação, né? Que está em Cristo, né? Cristo pagou o pecado do Rodrigo, você pode pagar de novo por ele? Não. Faz sentido. Teria nem condição. Ixi, travou aqui? Voltou. Não, é impossível, né, irmão? Então, é uma coisa que eu não consigo compreender mesmo. Erros a evitar, irmão. Primeiro, estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Que aqui deu uma apagada aqui em mim. Tranquilo. Então tá bom. Primeira coisa. Primeiro erro a evitar, irmão. Entender a justificação de forma que não é bíblica. Por exemplo, a teologia católica comete vários erros. Une justificação, santificação, com obra, com tudo. É horrível isso. Outra coisa. Usar a justificação como assim, você tem que fazer algo, seja você teve de ofertar, de esmar, ou qualquer outra coisa para ser salvo. A justificação não pode passar por isso. A justificação é uma declaração que o status da pessoa mudou diante de Deus. O outro erro ainda é afirmar que o protestantismo só separa a justificação e a santificação, de modo que uma pessoa pode afirmar ser salva e viver de modo impura. Infelizmente, tem crente fazendo isso, mas não é isso que ele está ensinando. É que a justificação é uma coisa e a santificação é outra. Mas não que é separado. Aquele que é justificado vai crescer em santidade. Deu para entender? Em algum momento, algum filho de Belial inventou aí que o quê? Não, eu tenho Jesus como Salvador, mas não como Senhor, então eu não obedeço. Isso não existe. Os filhos o chamam também de Senhor. Então, aquele que foi justificado vai crescer em santificação. Agora, como eu, você também, a gente tem dificuldade. Estamos crescendo. Mas não é para frente. Às vezes dá uns passinhos para trás, ok. Mas não é ir piorando e dizer que está salvo. Isso não existe. Isso é liberalismo. Isso é sem vergonha, sem hipergraça. Outra coisa para se evitar. Oxe, 9:6, preciso terminar. Redefinir a justificação. Que é o que o movimento Nova Perspectiva Paulina, Unity Wright. Irmão, se você tem livro de Unity Wright, pode ler, mas você toma muito cuidado, viu? Você vai estragar a sua vida. Ele, aos poucos, ele não crê muito na doutrina da justificação. Para ele, a doutrina da justificação, ela não diz respeito aos pecadores serem aceitos. Mas a justificação é a gente ser membro de uma comunidade da aliança. Isso chama de nova perspectiva, não vou falar muito aqui, é uma coisa muito nova no Brasil, mas já tem feito um mal absurdo lá fora. Terceiro, tem que abrir o olho em qualquer tentativa ecumênica de querer que todo mundo, católico, evangélico, todo mundo dê a mão, liberal, e canta Imagine. É impossível. Ou você crê na doutrina da justificação, ou você não crê na doutrina da justificação. Se você crê na doutrina da justificação, nós não temos nada com os católicos. O que nós temos para eles é o evangelho, ensinar para eles o evangelho porque eles se arrependem. Eles não são nossos inimigos, que nós temos que perseguir eles, não é isso? É mal. Não. Mas nós temos que orar e pregar para eles. Afirmações teológicas, então. A justificação é um ato declarativo de Deus. A justificação é o ato pelo qual Deus, em sua graça, declara pecadores como justos. Não com base em suas obras, mas com base, glória a Deus por isso, na justiça perfeita de Jesus Cristo que é imputada a eles. Só que, irmão, eu falo para você, eu não consigo ler e não me emocionar.
Os puritanos que gostavam, os católicos gostavam. O Papa era o anticristo para eles, né? E na ideia que eles tinham do Papa anticristo, eu concordo até hoje. Lloyd Jones mesmo só chamava eles de romanistas, de papistas, de tudo mais. Segundo, a justificação é pela fé somente, sem obras. A justificação é recebida pela fé e não por obras, para que ninguém nunca pode se gloriar. As boas obras são resultado de um justificado. Nunca, nunca, jamais sua causa. Terceiro, Cristo é a base exclusiva da justificação. A base da justificação é exclusivamente a obra perfeita de Jesus Cristo, que satisfaz plenamente a justiça de Deus ao morrer em nosso lugar, ressuscitando para a nossa justificação. Romanos 4:25 fala da doutrina da dupla. Ele fala que ele morreu, perdoou nosso pecado e justificou e ressuscitou para a nossa justificação. A justificação inclui o perdão dos pecados e a imputação da justiça de Cristo. A obra de Jesus é completa e perfeita, não sobrou nada. A justificação envolve tanto o perdão completo quanto a imputação dos méritos de Jesus Cristo. Eu fui estudado como, irmão, respeito, não sei se você foi estudado assim. Eu achava que só se Jesus perdoando meu pecado eu já podia entrar no céu. Depois eu entendi que tinha que ter mérito para entrar no céu. E aí eu fiquei tentando, eu mesmo, nos livros, ser um vencedor, para poder ir no primeiro arrebatamento e tal. Eu pensava assim, porque eu entendi que eu tinha que ter mérito para ser aceito. Até que eu entendi que não era assim. É a justiça perfeita de Cristo, não sobrou nada para eu fazer. Graças a Deus por isso. Por fim, a justificação é definitiva e irreversível. Uma vez justificado, o crente tem que viver em paz. Não, Romanos 8 fala, ó, não é para vocês viverem mais aterrorizados. Vocês têm que viver no espírito Abba Pai. Aterrorizados não é com medo desse mundo, irmão. Desse mundo aqui não podemos ter medo. Essa porcaria aqui tem hora que vai mal. Nós vamos ficar aterrorizados porque a nossa salvação é certa e segura. Aplicando a doutrina da vida, irmão. Confie inteiramente em Cristo para a sua salvação. Ensine isso para os seus filhos. Ensine seus filhos a crer somente em Jesus Cristo. Só nele. Não vá você, como pai, ensinar o seu filho uma vida de obra. Ensine a sua esposa. Você e ela junto. Compreenda essa doutrina. Reconheça que sua justificação diante de Deus não depende das suas obras, mas da sua fé em Jesus Cristo. Viva diariamente baseado nessa graça. Romanos 3:28. Concluímos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Romanos 3:28. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Abandone toda autossuficiência, irmão. Todo orgulho. Se é desse jeito que eu tô falando, se você acredita no que eu tô falando, por que eu e você podemos ser orgulhosos? Se a obra toda foi dele. Por que às vezes o Darcy é orgulhoso? Porque é tolo, imaturo, pecaminoso. Do que eu posso ter orgulho? Se é ele que fez a obra toda, me orgulho do quê? Já errei nisso e às vezes erro. Não tem do que me orgulhar. A obra é do Senhor. Cresça em gratidão e obediência. Realize obras, irmão, não é para ser salvo, não. Realize obras, ame ao Senhor, trabalhe na obra de Deus, porque você foi salvo, você é um filho do Senhor, você foi salvo, você não está fazendo aquilo ali para receber algo, mas porque recebeu. Rejeite também, irmão, por favor, qualquer confiança e ritual. Você quer orar no monte? Tranquilo, irmão, não tem nada de errado orar no monte. Mas não ache que é mais espiritual orar lá do que orar em casa. Esse é o problema. Deu pra entender? Bom, eu já falei aqui na igreja, os caras acharam estranho. Eu queria ter uma chácara, uma casinha no meio do mato aqui, que nem eu fazia em Marília, que eu podia ir lá ficar 2, 3 dias lendo e orando. Eu queria, não tenho dinheiro pra fazer isso. Eu acho o máximo. Mas eu não posso achar que só isso é que ir lá no monte, lá naquele lugar, isso é ritual religioso e nós não podemos abraçar isso, não. Kaique disse aqui. No fim, o que ele dirá? Servo bom e fiel. Será meio que uma ironia, né? Que todos os méritos são dele, até o querer o efetuar. Não, não é uma ironia, não. Servo bom e fiel porque você creu que os méritos e a obra era dele.
Por fim, vive em paz. Romanos 5:1. Todo crente tem que se lembrar de Romanos 5:1. Sempre. Toda a Bíblia. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus. Por meio de Jesus Cristo. Lembra? Tudo que Paulo vai dizer em Romanos, eu estou pregando Romanos aqui há mais de um ano na igreja, ele sempre fala, por meio de Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo. Não há nenhuma bênção, nenhumazinha, para nenhum crente, para ninguém, a parte de Jesus Cristo. Agora lembra que o que a Bíblia diz que nós vamos viver em paz, não é paz de não ter conflito, irmão. É paz para com Deus. O homem, antes da justificação, estava inimigo de Deus, rebelde a Deus, alienado de Deus. Quando ele é justificado, tudo isso é levado, tudo isso é retirado. E agora esse homem que era inimigo, agora é filho e vive em paz, cara, com Deus. A paz que excede o entendimento não é ficar deitado numa rede, irmão. Paz que excede o entendimento é saber, ó, mesmo que eu pequei hoje, eu sou justificado pela fé. E ele me perdoou. E eu devia pedir perdão logo e acertar isso aqui. Você entende? Enfim, irmãos. Perguntas para mim poder encerrar? Espero que tenha sido abençoador essa doutrina que eu não vou dizer, não vou negar para vocês, mexe demais comigo, porque quando eu entendi isso há alguns anos atrás, eu fiquei assim extremamente feliz. Não que eu não sabia um pouco, mas eu não compreendia tão bem. E por culpa minha mesmo. E quando eu entendi, minha alegria cresceu demais. Alguma pergunta, irmãos? Agora é a hora. Não? Pô, alguém mandou aqui? Excelente aula. Obrigado, Carlos. Obrigado mesmo. Esse é um assunto que mexe com o meu coração, porque nós nunca podemos dar uma aula sobre justificação.